Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPC Arretado em mais um vídeo do canal. E hoje, para falar dessa derrota, que confesso a vocês, doeu muito. O São Paulo perde por 2-1 ontem, na Arena Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, que já é uma coisa normal, né, pessoal? O São Paulo nunca ganhou no estádio do Corinthians, mas mais uma vez, da forma do que foi, confesso que foi dolorosa. Até hoje, ao longo do dia, no trabalho, as pessoas falando, né, que estava um pouco ainda baqueado, porque, enfim, a gente vai falar aqui sobre o jogo, até de forma rápida, porque o jogo foi um jogo que tecnicamente foi muito fraco. Mas antes disso, eu, como sempre faço, né, agradeço a você que está chegando aqui no canal, que se inscreva, que compartilhe com os amigos, com familiares. Sempre pessoas chegando, seja do TikTok. E essa semana também eu fiz um vídeo curto da Seleção Brasileira Feminina. Sempre que tiver possibilidade aqui, o canal também fala da Seleção Brasileira Feminina. No final aqui, eu vou falar um pouco da estreia do Brasil. Então é sempre bom ter vocês aqui. Mas falando do jogo, né, o São Paulo perde 2-1 para o Corinthians. E assim, eu estava falando com alguns colegas, e vou falar aqui para vocês. Eu acho que eu fiquei tão assim mal porque eu preferi perder para o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem muito mais time, né, em termos de conjunto. Tem muito mais time em termos de peças que possam decidir. O Corinthians, ao meu ver, e começo já aqui deixando os melhores momentos, vocês vão ver que o Corinthians deu 3 chutes no gol. E desses 3, os chutes que foram do Renato Augusto, 2 ele marcou, porque é um jogador que, pelo menos ainda para o padrão do Brasil, ele é diferenciado, ele está acima da média. Para fora, não foi um cara que fez diferença, não faria diferença, mas aqui para o Brasil, ele está acima da média. E aí eu começo mostrando aqui a escalação. Veja que, assim, o São Paulo entra com o Beraldo na zaga. Não vou dizer que foi uma surpresa, mas eu acho que o Beraldo, se a gente relembrar um pouco, o Beraldo, antes dele se machucar, enfim, antes dele ficar fora, o São Paulo estava levando muitos gols. O São Paulo não estava com encaixe defensivo. E o Diego Costa entrou mesmo com aquela loucura dele, que eu acho que ele sempre dá medo, mas é um zagueiro, mostrou segurança. Não que o Beraldo tenha falhado, mas eu acho que nos lances que o São Paulo levou o gol, e você vai ver aí, eu acho que sempre dentro da área precisa de um cara mais firme, e isso é uma coisa que o Beraldo tem que evoluir. O Beraldo é um jogador muito técnico, joga de terno, é fino, mas eu já falei, eu prefiro um zagueiro seguro, que faça com que o time da gente não leve gol, do que um zagueiro que sabe jogar a bola, que sabe criar, porque essa não é a função principal do zagueiro. Mas não posso dizer que foi surpresa. Talvez a surpresa mesmo é o São Paulo entrar com o Rato e com o Michel Araújo, que para mim os dois têm a mesma característica. O Dorival, eu assisti a coletiva, o Dorival falou que o Michel Araújo tem a mesma característica que o Nestor. Eu não concordo. Para mim o Rato e o Michel têm essa mesma característica de levar a bola, de arrancar, né? Enfim, talvez o Nestor ali pudesse um passe melhor, né? Erra muito o Nestor, mas quando ele acerta, ele consegue deixar o jogador em condições de gol. E assim o São Paulo entra e logo no começo, nosso principal atacante sai machucado. Eu não vou entrar nessa, mas assim, eu sei que o pessoal aqui, principalmente o pessoal da mídia alternativa, aqui de outros canais falam, e em certas, ou na maioria das vezes tem razão, que o Caleri, ele pipoca na hora H. E a lesão dele, se você vê, parece que é a lesão no vento. Parece que o cara tá muito tenso, quem jogou futebol sabe, tá muito tenso, e quando você tá naquela tensão que você vai fazer um arranque, alguma coisa, você senta a coxa. Me pareceu que foi isso no Caleri. O Caleri sai, até então no primeiro tempo não tem nada, o São Paulo controla a bola, o jogo tá controlado, né? O São Paulo não teve chances, porque depois que entrou o Juan, e aí a minha grande questão, o Juan, eu sempre falei aqui, quem tá acompanhando o Juan estava entrando bem, mas o Juan não estava entrando centralizado. O Juan estava entrando como ponto. Então, para mim, o Dorival já mexe errado aí. E o São Paulo controla o primeiro tempo sem grande chance. Talvez o Arboleda teve uma grande chance de cabeça. E aí eu sempre trago essa comparação. Às vezes eu falava dos atacantes, principalmente comparei certa vez aqui com o Pedro, né? Um cara que não vive uma fase boa, mas na fase boa, se sobrasse uma bola para ele guardava. O mesmo eu falo do Gustavo Gomes como zagueiro do Palmeiras. Se o Gustavo Gomes tivesse subido tão livre como o Arboleda subiu, ele com certeza tinha marcado um gol na fase boa do Palmeiras. E assim, o Arboleda subiu sozinho, não conseguiu marcar, acabou metendo 0-0. Só com um chute, você vai ver do Renato Augusto,
vamos dizer que seria já um aviso para o São Paulo. Ele gira em cima do Alisson, que não é marcador, chuta, o Rafael faz uma defesa. E nesse segundo tempo, o Corinthians muda, bota Alisson, um jogador mais veloz, começa a dar trabalho no São Paulo, o jogo começa a ficar mais movimentado. E aí, numa troca de passe ali na área, como eu falei, talvez tendo um zagueiro mais seguro, talvez tendo o Gabriel Neves, que para mim fez falta, o Alisson também se adaptando bem, mas é um jogador de mais pegada, o Gabriel Neves tá mais, se posiciona melhor ali dentro da área, não tivesse tanto espaço, o Renato Augusto chuta e faz 1-0. Quando eu levo o gol, eu confesso, já, né, tava pé da vida, eu não imaginava que o São Paulo empatasse. E aí é aquela tônica, né? Que já aconteceu em outros jogos. O São Paulo leva o gol e vai para cima. É natural, mas por que não ter essa atitude mais agressiva no início do jogo? E aí no chute lá do Luciano, né? O Corinthians deu muito espaço no meio. Eu acho que essa é uma coisa que o São Paulo pode aproveitar no segundo jogo. O Luciano chuta a bola, bota em casa e empate. Para mim o empate estava de bom tamanho. O São Paulo ia jogar no Morumbi com a casa cheia. E se fizesse 1-0, o Corinthians tinha que criar, coisa que o Corinthians não pode criar, não tem essa tendência de criar, mas se defende relativamente bem. E o jogo estava se caminhando para tudo dar certo. Algumas mudanças ali, né, do Corinthians, mas aí numa bobeira, né, e do São Paulo também, entra o Nestor depois se machuca e sai, entra o David. O Erisson entra, que estava visivelmente fora de forma, e aí eu venho falar do Dorival. Dorival mudou o São Paulo, Dorival melhorou muito o São Paulo, Dorival está tentando tirar o máximo desses jogadores, só que na hora de mudar o cara tem um pato, que se a gente comparar é tipo o Renato Augusto. É um cara que tem talento, que é acima do futebol, no futebol brasileiro, a gente está acima da média, só que o Dorival não botou, e bota o Erisson que está totalmente fora de forma. Para mim, na hora do gol, ele não acompanha o jogador do Corinthians, que dá um balão, e o Caio Paulista erra o tempo, o Beraldo não vai na bola, eu acho, é isso que eu tô dizendo, se fosse talvez o Diego Costa tinha pulado, todo atrapalhado na bola, a bola sobra ali, bate na perna do Caio Paulista e o Renato Augusto faz 2-1 sacramentando o jogo. Então essa foi a tônica do jogo. O Corinthians não tem um time totalmente desorganizado, dá muito espaço. O São Paulo tem um time muito ajeitado, então em termos de time, de estrutura de time, o São Paulo está à frente do Corinthians, só que o Corinthians tem jogadores que decidem uma bola. É Roger Guedes, é Renato Augusto, talvez o Hugo Alberto. O jogador que a gente podia definir isso em uma bola, mas que ainda precisa receber uma bola, é o Calé, já tinha saído. A gente tem o Luciano, que ainda consegue definir, fez o gol, mas tirando, a gente conhece e não dá para falar. São Paulo melhora com o Dorival, o São Paulo começa a melhorar seu futebol coletivamente, mas em termos de peça individual, o time do São Paulo é fraco. Os jogadores são fracos. Tem jogadores que nem têm condição de vestir a camisa de São Paulo. Não é porque a gente vivia numa fase boa e vinha numa fase boa que não dá para dizer isso. Isso é um fato. E assim o Corinthians vence esse jogo no talento dos seus jogadores. Essas são coisas que deve avaliar. Outra coisa que deve ser pontuada, como eu falei também, para mim o Dorival entra de uma forma que eu não entrava. Claro que assim, avaliar depois da derrota é muito fácil, só que as substituições poderiam ser muito melhores. O fato, como eu disse, de colocar o Pato, ter um jogador ali que se você der um mínimo espaço, ele pode entrar na área, pode fazer uma grande jogada, isso faz com que deixe o adversário com medo. O Dorival não coloca o Pato, não sei porquê, e na coletiva ele não falou nem porquê não colocou o Pato. E no fim, e também deve se avaliar que ali a falha do Caio Paulista, eu sempre falo, é o jogador mais regular, dá desafogo para o São Paulo, só que a gente tem que entender, e isso custa caro. Da mesma forma que ele vai atacar e pode atacar bem, ele vai sofrer na defesa porque ele não é um lateral. Né? Então, se os times entenderem que vão jogar ali nas costas dele, vai estar sempre levando perigo contra a zaga do São Paulo. Então é isso. Tinha para falar. Obviamente o São Paulo está no páreo. A diferença de um gol é muito pequena. São Paulo vai jogar em casa, só que o Corinthians vai jogar na forma que ele sabe jogar, com o resultado embaixo do braço. Se o São Paulo faz um gol lá, 1-0, vence por diferença de um gol, vai para os pênaltis. E nos pênaltis a gente conhece o Cássio. Né? É um goleiro que já decidiu inúmeras vezes as decisões nos pênaltis. Então o São Paulo tem que ir para lá e tem que vencer por mais de um gol, vencer direto, na minha opinião. Coisa que não é uma tarefa simples. E aí eu volto para aquele negócio. Se fosse para perder, pessoal, por isso que isso é tão duro, eu preferia perder para o Palmeiras. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar do jogo do São Paulo, né?
como eu disse, fique para vocês ficar ligados. Vamos falar um pouco da seleção brasileira. É bom trazer futebol feminino, eu sempre trago aqui para vocês. Fiz um short aí do gol da Ari Borges, o primeiro gol. E a seleção brasileira jogou contra o Panamá nessa segunda-feira. O time do Panamá muito fraco, muito frágil, mas a seleção brasileira conseguiu se impor. Fez 4-0 com 3 gols da Ari Borges, que foi o destaque ainda de uma assistência para a Bia Zanerato. Eu acho que o time eu sempre comento, pessoal, né, que não assiste futebol feminino, principalmente na época de Copa, porque eu acho que o Brasil vem bem, o Brasil vem com estrutura bem de time, estreou até com os desfalques, e é obviamente que o Panamá é um time muito fraco, mas eu acho que a preparação do Brasil faz com que a gente possa sonhar e ir mais longe. Então, eu estou bem esperançoso, para ser sincero, estou bem esperançoso. E tem uma coisa que eu acho também, que é a forma com que essas garotas estão encarando essa Copa do Mundo. Coisa que em muito tempo foi pressão, né? De ter um melhor desempenho, e de chegar em fases mata-matas, e ser eliminado, e isso ser uma catástrofe, terra arrasada, enfim, eu acho que eu não estou vendo isso, não estou percebendo essa pressão nesse time aí da seleção brasileira. Então, a tendência é ter um desempenho bem interessante. Só para vocês terem noção, o próximo jogo é no sábado contra a França, e aí eu acho que é o grande duelo, né, do grupo, e é o grande teste do Brasil, porque a França foi que eliminou o Brasil na última Copa, no último Mundial. Então, se o Brasil consegue uma vitória, eu acho que isso se consolida como umas grandes forças para brigar aí pelo campeonato, e obviamente, né, essa vitória garante quase a primeira colocação do grupo, se livrando de seleção mais forte, como por exemplo a Alemanha. Então a expectativa é alta, é 7 horas da manhã, no sábado. Quem tiver a possibilidade, fica ligado e assiste, que vale a pena acompanhar a Copa Feminina do Brasil, beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Uma excelente semana. Só para falar, volta a falar de São Paulo enfrenta o Bahia no final de semana. Provavelmente eu também não vou, né? Já vendeu mais de 40 mil ingressos. A torcida de São Paulo é um caso à parte, não dá para duvidar disso, né? A esperança que volta a vencer no Brasileiro e com essas vitórias começa a embalar e chegue para a decisão da Copa do Brasil forte para vencer de forma direta o time do Corinthians, beleza? Então, ótimo final de semana para vocês, meus arretados, e fiquem com Deus.